nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site starmanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Muito boa noite para você, aliás, muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. Vocês veem uma musiquinha no fundo aí, mas é porque nós gravamos o nosso programa no restaurante e botecaria Manaus, que fica na Bola da Suframa, no Povos da Amazônia, e tem a linha direta 99984-1005. Aqui você tem um roteiro gastronômico perfeito, faz parte da natureza também. Você entra aqui um lugar muito bem ventilado, um lugar gostoso e prazeroso. Então, ao aberto. No almoço você tem um self-service variado com uma gastronomia bastante rica e perfeita, entendeu? Por apenas R$ 29,90 o quilo, de segunda a segunda. No jantar você tem a sua gastronomia à la carte, que você tem grelhados, o parmegiana, a picanha, sobrecoxa, fettuccine, carne de sol, a costela de tambaqui tão bem falada por todos os nossos amazonenses, e diga-se de passagem, é muito bom mesmo. Então, servidos também de segunda a segunda. Então venha provar os nossos hambúrgueres, o nosso baguete de carne assada na panela, é uma coisa diferente. Se você não comeu ainda, venha provar. Restaurante Botecaria Manaus, na Bola da Suframa, no Povos da Amazônia. Informações e reserva, o WhatsApp 99984-1005. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Giuseppe Figliolo, que é oncologista e urologista, ou seja, uro-oncologista. Doutor, primeiro, muito obrigado pela gentileza de estar conosco, a gente atendeu o nosso convite. Eu sei que a agenda de médico é muito complicada, eu sei disso, mas o importante é que a gente tenha essa veia, esse viés da informação, e a gente, num pequeno espaço de tempo, conseguimos passar algumas informações que é importante para eles. Então, eu não podia estar ao lado de um urologista e não falar de câncer de próstata. É verdade. Edson, muito obrigado pelo convite. Realmente o lugar é muito prazeroso. Eu nunca tinha vindo aqui e eu estou me sentindo muito bem. É um clima agradável, bate um vento gostoso. Vou provar a comida depois e com certeza deve estar maravilhosa também. Próstata é a maior preocupação do homem, né, cara? Eu, de fato, vejo isso no meu consultório e tem motivos. Para você ter uma ideia, o câncer de próstata ele é o mais comum no homem acima de 50 anos. Dados de estimativa mundial dizem que ele é o mais prevalente, ou seja, é o que mais acomete os indivíduos numa idade mais madura. Porém, ele não é o mais letal. Isso muita gente não sabe. Apesar de o câncer de próstata ser muito comum, ele não é o que mais mata. O que mais mata é o câncer de pulmão, que apesar de ser menos frequente, é mais letal. Para você ter uma ideia, no Brasil são estimados mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Quando envolve próstata, envolve a questão da sexualidade. Às vezes os homens têm medo de fazer o diagnóstico, eles têm o preconceito de procurar ajuda, porque ele diagnostica um câncer de próstata, aí ele pensa logo, poxa, se eu for fazer o tratamento, eu vou ficar impotente, eu não vou conseguir mais ter vida sexual, ou eu posso ficar perdendo urina. Então os caras têm medo de fazer o diagnóstico. Esse é um grande problema, porque quando a gente pega numa fase tardia, aí sim o tratamento é mais difícil e a chance de evoluir com complicações do tipo impotência, incontinência, que é a perda de urina, é grande. Porém, quando você pega numa fase inicial, quando o câncer ainda não está avançado, é fácil de tratar. O indivíduo fica, na maioria das vezes, curado e consegue ter vida sexual normal depois. Isso é um dado que a gente precisa falar para as pessoas, que com os tratamentos modernos, você volta a ter vida sexual. Doutor, é mito ou é verdade que todo homem vai ter o câncer?
Alguns estudos mostram que o câncer de próstata vai aumentando de acordo com o envelhecimento. Ou seja, quem chegar aos 100 anos, a chance de ter câncer de próstata é muito grande. Pode não morrer daquele problema, mas se for fazer uma autópsia, uma necrópsia lá na próstata, vai evidenciar alguma situação, pode ser inclusive um câncer. Por que o câncer de próstata é tão comum hoje em dia? As pessoas perguntam, mas antes a gente não via tanto câncer de próstata, não se ouvia falar tanto em câncer de próstata. Esse é um dos motivos. Os homens estão envelhecendo, eles estão vivendo mais. Na década de 40, na década de 50, as pessoas morriam jovens, entre aspas. Um homem de 50 anos naquela época já era considerado muito idoso. E hoje, um homem de 50 anos, ele está em plena atividade laborativa e etc. Então, a expectativa média hoje do brasileiro, salvo engano, já é maior do que 75 anos. Doutor, a alimentação é um fator contribuinte Sim. para desenvolver um câncer de próstata? Essa é uma outra questão importante também. Além do envelhecimento, que é natural, todo mundo quer envelhecer com saúde, claro, mas à medida que você envelhece, os problemas vão aparecer, câncer de próstata é um deles, a alimentação influi diretamente. Alimentos gordurosos, excesso de carne vermelha, excesso de sal. Por que isso é real? Estudos epidemiológicos mostraram que a população lá do Oriente, cuja dieta é baseada basicamente em peixes, legumes, frutas, verdura, hortaliça, vegetal em geral, eles têm menos câncer de próstata, comprovadamente, do que aqueles do Ocidente, cuja alimentação é muito baseada em gordura, em fritura, em excesso de carne vermelha, em sal, etc. Isso é tão verdade que os orientais que migram para o Ocidente e ficam lá durante muitos anos, acabam desenvolvendo câncer de próstata na mesma proporção do que os ocidentais. Ou seja, não é só uma questão genética, tem a questão alimentar envolvida, sem dúvida nenhuma. Obesidade, inclusive, é um fator de risco para câncer de próstata. Tá vendo, gente? Esse é o Dr. Giuseppe Figliolo, uro-oncologista, que tem o seu consultório lá na clínica Urocentro, que fica na rua Fortaleza 528, e o telefone 992550753. E olha, um profissional que a gente tem um respeito muito grande, muito embora nós não nos conhecíamos anteriormente, mas a gente vê a qualidade, o nível de informação que ele está levando para vocês. Num curto espaço de tempo, a gente faz assim uma viagem de 360 graus. Por quê? Porque nós não temos tempo suficiente para fazer um programa que merece, mas vamos levando um pouquinho de pouquinho, a gente vai chegando. Então a gente está falando ainda de câncer de próstata. Até que ponto a higiene íntima também contribui para que se desenvolva um câncer de próstata? Ou de pênis? Perfeito. Você tocou no assunto também muito importante. Muita gente não sabe o que é a próstata. A próstata é uma glândula que ela é parte do sistema reprodutor masculino. Qual que é a função da próstata? É produzir parte do sêmen, do líquido que o homem ejacula. A única função da próstata é essa. E ela fica localizada abaixo da bexiga, na frente do reto, e é atravessada por um canal chamado uretra. Pela localização anatômica da próstata, que é localizada profundamente na região pélvica, quando ela tem um tumor, por exemplo, esse tumor pode dar comprometimento na bexiga, aí o indivíduo vai ter dificuldade para urinar, vai ter sangramento na urina, pode inclusive, quando está muito avançada, comprometer o reto, pode inclusive se espalhar para os ossos. Quando o indivíduo começa a ter sintomas, é porque a doença já está numa fase avançada. O certo é fazer o diagnóstico na fase inicial, onde os sintomas praticamente não existem. O que leva uma pessoa a procurar um especialista para fazer, se ele está assintomático? O correto é isso, fazer um check-up pelo menos a partir de 50 anos, uma vez por ano. Fazer o toque retal, fazer o PSA, porque se você detecta alguma alteração, você trata e impede que a doença progrida e impede de sofrer e vai ficar curado, né? Então a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é uma vez por ano, homens a partir de 50 anos. Quem tem algum antecedente na família, por exemplo, o pai, o irmão, até parentes de segundo grau que tiveram câncer de próstata, a partir de 45. Quem é obeso, quem é da raça negra, a partir de 45 também, que existe um fator de risco associado
com obesidade, com a raça negra e com antecedente hereditário. Em relação, deixa eu dar seguimento, que esse assunto ele me empolga. Em relação ao câncer de pênis, inclusive agora em fevereiro, nós estamos terminando fevereiro, mas é o mês da campanha da Sociedade Brasileira de Urologia sobre prevenção do câncer de pênis, que ainda é uma triste realidade aqui na nossa região, aqui no Amazonas, aqui no Norte, aqui no Nordeste, nos lugares mais carentes do país, é onde mais acontece câncer de pênis. Esse sim está muito relacionado com a higiene. O principal fator de risco para você ter um câncer de pênis é a falta de higiene. Ou seja, é uma doença que pode ser evitada. Muitos homens, por incrível que pareça, Edson, não sabem que precisa lavar o pênis, precisa exteriorizar a glande, precisa lavar. Exato. Puxar a pele para baixo, tem que falar na língua deles. Puxar a pele para baixo. Existe um sebinho que fica ali. Esse sebinho é altamente prejudicial, porque além de fétido, ele ainda faz mal, né, doutor? Perfeito. Olha só, homens que têm fimose, por exemplo, que é aquele excesso de pele que às vezes dificulta a exteriorização da glande. A fimose, ela precisa ser corrigida, porque esse paciente tende a ter problema de acúmulo de secreção. Aí se tiver infecção por um vírus chamado HPV, se tiver promiscuidade sexual, se for tabagista, vai somando uma série de fatores, junto com a fimose, a falta de higiene, o cara pode ser um candidato a ter câncer de pênis. E infelizmente aqui no SECOM a gente ainda se depara com casos que vêm avançado. São pacientes que já estão com a doença há muito tempo, quando chegam lá tem que ter o pênis amputado. Eita! Agora você imagina isso, né? O sofrimento psicológico, a mutilação, tudo. E aí, sorte quando a gente consegue curar. E tem casos, infelizmente, que a doença já se espalhou.